Boa noite, irmãos. É um prazer estarmos reunidos aqui em mais uma noite de estudos doutrinários. Vamos falar esta noite sobre: existe mesmo livre-arbítrio ou somos guiados pelo destino? Somos determinados por um destino previamente escolhido? E é um tema que sempre me chamou muita atenção desde que eu comecei a estudar de forma sistematizada a doutrina. Mas nesse primeiro momento vamos começar a noite agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos, de estarmos juntos aqui em nosso ambiente virtual, torcendo para que essa situação logo se resolva, que nós possamos estar logo, em nosso contato diário. Mas enquanto isso a gente vai amenizando a saudade, vai tentando trabalhar o nosso conhecimento de uma forma virtual, que é uma grande oportunidade que a modernidade está nos dando para que nós consigamos vencer e ultrapassar essa dificuldade em meio a essa pandemia. Vamos começar fazendo a nossa prece inicial, elevando os nossos pensamentos a Deus, pedindo a Jesus, nosso guia e modelo, aos nossos espíritos guardiões, que estejam sempre ao nosso lado, nos conduzindo e nos guiando ao caminho do bem, que a sua inspiração alcance o nosso coração e sejam exemplos de nossas ações. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nosso grupo de estudos para aprendermos um pouco mais dos ensinos doutrinários, dos ensinamentos de Cristo, para que possamos assim abrandar nossos corações, saciar os nossos questionamentos e encontrarmos o nosso caminho para a redenção, para o aprimoramento e para a paz. Graças a Deus. Bem, então vamos começar essa noite, o estudo dessa noite, com o tema do estudo. Existe livre-arbítrio ou somos governados pelo destino? Lembro que assim que eu comecei a estudar de forma sistematizada a doutrina espírita, sempre me vinha essa questão: como pode haver livre-arbítrio se nossas atitudes, se as nossas vidas, elas estão condicionadas a fatores que não dependem da gente? Como eu posso ter liberdade de escolher se existem fatalidades, se existe reencarnação, se existe planejamento reencarnatório, se existe a influência dos espíritos constantes em nossa vida? Então foi um questionamento que sempre me permeou no decorrer dos estudos. E somente com o aprofundamento desses estudos e a partir de um insight, de uma percepção que está relacionada a dois fatores fundamentais, é que eu pude entender melhor essa distinção entre livre-arbítrio e determinismo e destino, ou fatalidades, como a gente pode chamar também, que acabam estando envolvidos num único modelo. Então eu ficava sempre pensando se os espíritos influenciam, em nossa vida mais do que a gente imagina, como orienta o livro dos espíritos, como eu posso ter liberdade? A gente, lembrando do significado de livre-arbítrio, como essa é uma palavra justaposta, que fala sobre liberdade e arbítrio, que é a nossa capacidade de arbitrar, nossa capacidade de decidir. Então nós temos o livre-arbítrio, a livre capacidade de decidir. E essa livre decisão, ela está associada a dois fatores. Ela está associada à questão moral. Existem ações e decisões no âmbito moral e no âmbito do dia a dia, no âmbito prático. Emmanuel, no seu livro O Pensamento de Emmanuel, ele coloca que o homem, se não tivesse o livre-arbítrio, ele seria apenas uma máquina que reproduziria a vontade divina. Deus quis que eu nascesse pobre. Deus quis que eu perdesse meu emprego. Deus quis que eu quebrasse um braço. Deus quis. Então, assim, nós sempre seríamos objetos
do desejo único e exclusivo da vontade de Deus. E a existência do livre-arbítrio nos coloca uma outra questão, que nós sim temos o direito de escolha. E como eu falei anteriormente, nós temos uma dúvida muito constante. Muitas pessoas, a gente fazendo pesquisas na internet, muitas pessoas questionam essa existência desse livre-arbítrio, né, até hoje. Porque diz, eu sou livre, mas existem tantas leis que me proíbem de fazer tantas coisas, leis divinas e leis da nossa sociedade que me proíbem. Como eu posso ser livre tendo que seguir todas essas leis? Eu só sou livre se eu sigo essas leis, essas normas, né? Sejam os mandamentos divinos, sejam os ensinamentos morais de Cristo, sejam as leis da nossa Constituição, sejam as leis dos códigos éticos e morais que regem a nossa sociedade. Que tipo de liberdade é essa? E quando a gente pensa nessa liberdade e até onde restringe essa nossa liberdade me vem uma frase que o diretor de uma escola onde eu estudei, do governador Roberto Silveira, o diretor de Israel, ele sempre repetia pra gente nos dias que nós tínhamos que cantar o hino nacional. O nosso direito termina quando começa o do outro. Para nós pensarmos nessa questão do livre-arbítrio, nós temos que pensar em alguns fatores que são fundamentais. Primeiro, nós somos seres imortais e somos resultados não só dessa existência, mas de todas as nossas existências. Então, a nossa vida atual, ela está condicionada não só ao que vivemos atualmente, também aquilo que vivemos no pretérito, né, relacionado às nossas demais encarnações. Então, assim, o despertar de que nós somos seres imortais e que existe uma coisa chamada lei de causa e efeito foram fundamentais para que eu pudesse compreender a existência do livre-arbítrio. Porque sim, existe o livre-arbítrio, apesar de existir o planejamento reencarnatório, apesar de existir a influência dos espíritos de nossa vida, apesar de existirem as leis morais, as leis da sociedade, as leis de Cristo, as leis divinas. Então, assim, a compreensão desses três aspectos foi fundamental para que pudesse realmente existe o livre-arbítrio. Nós somos resultado das nossas escolhas. É isso que quer dizer o livre-arbítrio. E é isso que a gente vem falando nessas últimas semanas, quando a gente fala sobre a importância do nosso pensamento, o quanto que é importante o autoconhecimento, o quanto que é importante nós nos orientarmos e nós nos policiarmos em relação àquilo que nós sentimos, àquilo que desejamos, àquilo que nós pensamos, porque isso vai trazer uma reação aos nossos desejos, aos nossos impulsos, às energias que nós estamos emanando. Então, a gente pensa nesses três aspectos. O primeiro deles, que eu acho que foi aquele que mais meu Deus, como eu não pensei nisso antes, que é a questão da imortalidade da alma. Nós somos seres imortais e, como tais, nós sofremos e nos beneficiamos das consequências e das causas de nossas existências anteriores e da nossa atual existência. E também não adianta a gente achar que tudo é fruto das nossas escolhas do passado. As nossas escolhas da nossa existência atual também influenciam na nossa vida. Então, assim, essa é a primeira questão da imortalidade da alma. A segunda questão é a questão da lei de causas e efeitos, que está relacionada às nossas provas e expiações que nós precisaremos passar na nossa atual existência. A escolha das provas físicas e das provas morais que nós estamos passando, elas passam por um outro aspecto que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente. Mas nesse momento, né, a gente lembrar desse segundo aspecto, que é a questão da lei de causas e efeito. E o terceiro fator está relacionado à questão da vida em sociedade. Porque quando a gente se questiona sobre a necessidade da existência das leis, que nossa liberdade ela está limitada pelas leis, tanto as leis do homem quanto as leis divinas, nós pensamos, que liberdade é essa? Eu tenho realmente direito de escolha?
nós devemos lembrar desse terceiro tópico sobre a necessidade da vida em sociedade ser uma condição para o nosso progresso. Então, assim, a compreensão desses 3 pontos, né, foi onde me norteou para a compreensão da existência do livre-arbítrio. A gente vai falar agora um pouquinho de cada um desses aspectos para que a gente possa compreender de uma forma mais detalhada cada um deles. E como todos eles juntos nos levam à percepção do livre-arbítrio, né? A gente pode tentar entender o livre-arbítrio a partir dessa ótica. Se eu pensar somente na minha existência atual, sem conjecturar, sem considerar, né, que o que acontece em nossa vida, ela é fruto de nossas escolhas e de tudo aquilo que a gente já conversou até agora, a gente vai achar realmente que nós somos vítimas de fatalidade somente, que a nossa vida é guiada pelo destino ou pela influência dos espíritos. Então agora a gente vai detalhar rapidamente esses 3 aspectos sobre o que eu vou chamar dos pilares do livre-arbítrio, a compreensão do livre-arbítrio. Então vamos falar agora sobre a questão da imortalidade da alma. A doutrina espírita é uma doutrina reencarnacionista. A parte do pressuposto que o espírito imortal ele assume diferentes encarnações com diferentes corpos, com diferentes personalidades em diferentes tempos, para que possa desenvolver o seu progresso, né, até alcançar o estágio de espíritos puros, que é para isso que nós fomos destinados. Então, assim, essa compreensão de que somos seres imortais e que em cada existência leva consigo o resultado das existências anteriores é uma coisa, mas então a gente é fadado a ter uma existência única e exclusivamente vinculada à anterior. Não. Quando nós estamos no mundo espiritual e fazemos o nosso planejamento reencarnatório, nós escolhemos as naturezas físicas das nossas provas, nunca a natureza moral, porque a moralidade está relacionada ao nosso intelecto, ao nosso cérebro, à parte espiritual. Nesse sentido, as nossas escolhas morais, elas são sempre individuais. A maneira que eu vou reagir às minhas provas físicas é uma questão de escolha pessoal. Mas mesmo assim, havendo no mundo espiritual um planejamento reencarnatório, é você, é o indivíduo, é o espírito que escolhe a natureza da sua prova. Lógico, considerando a natureza e o desenvolvimento de cada espírito, cada prova e cada expiação, ela também é escolhida pelo indivíduo. A gente não lembra, mas ela é escolhida. Então, a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio está relacionado, está vinculado também não só ao plano material, mas também ao plano espiritual, que vai determinar, vai influenciar a nossa vida material. Então, assim, pensarmos que nessa questão da imortalidade da alma é esse primeiro fator. O segundo fator é a lei de causas e efeitos. O que eu fiz numa existência, eu vou sofrer com a reação, com a causa e a consequência dessa minha ação. A gente não precisa nem ir muito longe se a gente considerar, por exemplo, o fato de que se eu passo uma vida inteira fumando, é muito por minha escolha, ninguém me obrigou a fumar. A pessoa decidiu fumar e ela desenvolve um câncer de pulmão, um efizema pulmonar, é culpa de Deus. Foi Deus que colocou o cigarro na nossa boca. São escolhas que a gente faz da hora de acender o cigarro, conhecendo os males que o cigarro nos faz. Desculpa eu estar falando sobre o cigarro, que eu sei que alguns irmãos podem fazer o uso desse artifício, mas é um exemplo de causa e efeito. Então, assim, se eu sei que ele faz mal, eu mesmo assim faço o uso dele, se algum dia eu desenvolver algum tipo de doença relacionada ao pulmão, é fruto da minha escolha, porque fui eu que escolhi fumar. Ninguém me obrigou a fumar. Então, estar doente no futuro está relacionado às suas escolhas deste passado, desta reencarnação. Imagine
quantas outras provas, quantas outras dificuldades nós passamos que nós nem sabíamos que nós precisaríamos passar e elas são para o nosso progresso. Por isso que a gente tem que lembrar sempre dos ensinamentos contidos no Evangelho e contidos no Livro dos Espíritos, nos ensinamentos de Cristo da codificação. Cada ação de nossa vida, ela vai encontrar um significado. Por esse motivo que nós, a cada dificuldade, quanto mais dificuldades nós encontramos com o irmão ou numa situação da vida, nós precisamos tentar resolver esse problema nesse momento. O espírita tem essa coisa assim, vou deixar para a próxima reencarnação, porque nessa eu não consigo. A gente está acumulando problema, está duplicando o problema. É um problema duplicado por conta de a gente já saber, a gente já tem o conhecimento. Assim, quanto mais a gente sabe, mais a gente é cobrado. Precisamos ter consciência de que precisamos resolver as nossas pendências o quanto antes da melhor maneira possível, porque futuramente vai haver um acúmulo de problemas para nós resolvermos. E se hoje já está difícil, imagine se houver mais amanhã. Então essa percepção da necessidade da necessidade de entendermos a questão da imortalidade da alma. O segundo ponto, que está diretamente relacionado ao primeiro, é a questão da lei de causa e efeito. Como espíritos imortais e como espíritos encarnados, nós obedecemos às leis de causas e efeitos que são leis naturais, fazem parte das leis divinas. Então, a cada ação haverá uma reação. Se eu fiz algo, em algum momento eu vou ter que ser cobrado por esse algo que eu fiz. Seja nessa encarnação, se nós não conseguirmos dar conta, será feito na outra. Então, assim, nós podemos escolher, como eu falei anteriormente, em nosso planejamento reencarnatório, qual pode ser a natureza das provas e das expiações. E repito, a maneira que nós reagiremos a cada dificuldade faz parte de nossas escolhas atuais. Eu posso ser uma pessoa que só me lamento, como posso ser uma pessoa que vou tentar resolver aquele problema e dizer, não, esse problema pode ser resolvido, o que eu preciso fazer para resolver? Ou posso simplesmente ficar me lamentando, eu não mereço, por que isso está acontecendo comigo? Enfim, são as nossas escolhas, né? Então, assim, perceber que todas as nossas ações, frisando, todas as nossas ações, elas têm repercussão, elas vão ter consequências. E tanto as nossas ações quanto os nossos pensamentos. A gente deve lembrar, né, quando a gente fala assim, mas e a questão da influência dos espíritos? A gente não é influenciado o tempo inteiro pelos espíritos? Está lá a questão do Livro dos Espíritos, que nós somos influenciados mais do que nós imaginamos, quase que o tempo inteiro. Mas vamos lembrar dos estudos anteriores que a gente fala sobre a importância do autoconhecimento, do pensamento positivo, da prece. Nós emanamos energias, nós vibramos energias positivas ou negativas. E quando a gente emana essas energias, nós atraímos para perto de nós nossos semelhantes. Então, se eu vibro positivamente, se os meus pensamentos são positivos, se as minhas ações são positivas, eu vou ter mais discernimento e vou estar próximo de espíritos superiores, de espíritos que não sejam levianos, e espíritos dessa ordem, né, que estejam dispostos a nos ajudar, nunca interferem em nosso livre-arbítrio. Essa é outra compreensão. Os espíritos superiores, nossos anjos guardiões, né, nossos espíritos protetores, eles nunca influenciam no nosso livre-arbítrio. Eles podem nos sugerir alguma coisa, mas nós decidimos se nós vamos acatar aquela decisão ou não, porque eles não influenciam o nosso livre-arbítrio. Quem influencia no nosso livre-arbítrio são os espíritos inferiores, são os nossos irmãos que ainda precisam de auxílio e que têm alguma intenção que não seja muito boa em relação a nós. Por isso que é importante nós nos policiarmos constantemente em relação aos nossos pensamentos e às nossas atitudes, porque tanto em relação a essa questão da lei de causas e efeitos, quanto a questão dessa liberdade de pensar, elas estão condicionadas às nossas atitudes e aos nossos pensamentos. O que nos leva
nessa questão dessa liberdade ao terceiro tópico, que é a questão da necessidade da vida em sociedade. Por que a gente coloca essa compreensão da necessidade da vida em sociedade como fundamental para compreendermos essa questão do livre-arbítrio? Porque justamente a vida em sociedade, ela gera dúvidas em relação ao nosso livre-arbítrio. Porque se existem leis, eu não sou totalmente livre. A gente está confundindo o que é liberdade. Assim, quando a gente usa esse argumento, a gente confunde o que é liberdade. Liberdade não é o direito de fazer qualquer coisa da maneira que você acha melhor. Isso não é liberdade. A gente pode estar falando de libertinagem, a gente pode estar falando de qualquer coisa, mas liberdade não é isso. A liberdade, ela está associada à nossa consciência. E se a gente pode falar da existência de algum tipo de determinismo, a gente pode falar de o determinismo de Deus, que está relacionado à existência de consequências para os nossos atos. Então, a existência da vida em sociedade, ela nos permite nos aprimorarmos quanto indivíduos, porque se o sujeito vive insulado, como também nos coloca o Livro dos Espíritos, se a pessoa vive sozinha, ela não vai estar aprendendo, ela não vai estar colaborando, ela vai estar fugindo dos seus problemas e adiando o que precisa ser resolvido. Então, viver em sociedade, ela é fundamental para o progresso humano. E você compreender que o nosso direito termina quando começa o do outro está relacionado à lei de caridade. E quando a gente fala sobre isso, mas eu sou obrigado a fazer tal coisa. Não é questão de você ser obrigado, é questão de compreender que existe consequência para os nossos atos. E aquilo, se nós agirmos de maneira inadequada, vai haver uma consequência. E o que é agir de maneira inadequada? Agir de maneira inadequada é agir contra as leis de Deus, as leis divinas e as leis da sociedade que se impõem. A gente deve entender, nós somos livres, mas a nossa liberdade não pode ferir o outro. E nesse sentido que se confunde muitas vezes, não sou livre de verdade. Eu não sou livre de verdade porque sou limitado pelas leis. Né? E uma das questões que se coloca atualmente é justamente sobre o momento que nós estamos vivendo, que é a da pandemia. Né? Se fala da liberdade de ir e vir, do direito de ir e vir, que é um direito constitucional, não sei o quê. No entanto, quando a gente fala sobre a necessidade do distanciamento social, da quarentena, do isolamento, do distanciamento da quarentena, as pessoas não podem se movimentar com a facilidade de um outro momento mais tranquilo, onde não existem perigos iminentes. No entanto, quando as autoridades científicas orientam a gente, olha, não saia de casa para você se proteger. Ele está tolhindo a sua liberdade? Ele está dizendo, se você sair de casa, as consequências serão piores. Muitas pessoas vão ficar doentes, porque o contágio vai ser muito maior. Ele não está dizendo assim, olha, você é proibido de sair de casa. Podem existir leis que nos proíbam, mas são leis que vão estar relacionadas ao bem comum. O direito individual, nesse caso, ele está pensando em você, por mais que você não perceba, né, que essa lei é para te proteger, por mais que nós não percebamos que existe essa questão para nos proteger, né, você não pode se movimentar, mas é para a sua proteção, para a proteção do outro. Nós estamos pensando na proteção do indivíduo, por mais que aquele indivíduo não esteja atento para isso, quanto na proteção do outro. Então, assim, a existência dessas leis de sociedade, elas também vêm para proteger o indivíduo e proteger o grupo. E compreender que o homem é um ser social, ele precisa da sociedade para se desenvolver quanto indivíduo. Isso não é só uma lei divina, isso não passa no Livro dos Espíritos. Quando você estuda sociologia, por exemplo, a gente vê, o homem é um ser social. Quando você estuda história, você vai ver, o homem é um ser social. Ele precisa da vida em sociedade para que ele possa desenvolver as suas habilidades e possa se desenvolver. Para finalizarmos, vamos só reforçar o que eu já repeti algumas vezes nessa noite, sobre os que a gente está chamando desses 3 pilares para a compreensão da distinção entre livre-arbítrio e determinismo, destino.
a questão da imortalidade da alma. Vamos lembrar que somos seres imortais. Vamos lembrar da lei de causas e efeitos, que todas as nossas ações, elas vão gerar reações. Vamos ter que colher os frutos daquilo que plantamos. Nós temos que colher o fruto daquilo que plantamos, para que nós possamos aprender e possamos nos aprimorar. E por fim, vamos lembrar que é necessário nós vivermos em sociedade. Vamos lembrar que a vida em sociedade, ela existe para nosso aprimoramento, para nosso aperfeiçoamento, para nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento do próximo. Então vamos buscar essas 3 compreensões, né, e compreender buscar as 3 compreensões e compreender é ótimo. Vamos procurar essa compreensão, né, dessa questão do livre-arbítrio, para que nós possamos nos conduzir sempre ao caminho do bem, que nós estejamos sempre voltados para essa compreensão e pensar mais uma vez naquilo que a gente vem repetindo das últimas quartas-feiras. Vamos nos policiar, vamos condicionar os nossos pensamentos, vamos atrair para perto de nós espíritos protetores, espíritos superiores, afastar de nós. No momento da nossa oração, vamos pedir, né, para que nós possamos ser senhores das nossas vontades e que os nossos anjos guardiões, nossos espíritos protetores, eles nos auxiliem nessa compreensão. Foi um prazer estarmos aqui nessa noite falando sobre esse tema, para que a gente possa, na verdade, prosseguir com esse estudo agora, num debate que a gente faz no grupo da Sala Chico. Estamos abertos, né, a questionamentos, a dúvidas, a algum tipo de correção que alguém queira fazer. É agora o espaço aberto para isso. Será um prazer enorme estarmos aqui reunidos para fazer isso. Convidamos a todos a colocarem seus áudios, suas palavras escritas, né, seja por mensagem escrita, seja por áudio. Vamos todos participar desse estudo e prosseguir nessa caminhada. Até já, gente!